que se você gosta de uma determinada ciência, uma boa técnica que a gente utiliza como professor é de que você gosta? Eu gosto de matemática. Então, mergulhe profundamente num ramo da matemática, num tema, para você saber o que é mergulhar com profundidade. Na hora que você faz isso num tema, você descobre a técnica de como ir com profundidade, de como se recolher, de como dar continuidade, de como aprofundar. Descoberta a técnica, você pode usá-la em qualquer outra área. Então, um bom caminho é esse. De que eu gosto? Eu gosto de artes, então vou mergulhar com profundidade no estudo da história da arte, algum aspecto da arte, mergulhar, aprender a fazer essa profundidade. Eu gosto de literatura, então como é que eu estudo com profundidade a literatura? Eu gosto de língua portuguesa, eu gosto de biologia, como mergulho com profundidade em uma área qualquer? A hora que eu mergulhar numa, eu adquiro a habilidade de como mergulhar em outra. Agora, se eu sempre fiquei com leitura de jornal, de revista Veja, de revista Exame, de enciclopédia, de dicionário, aquela coisa superficial, porque o indivíduo superficial é aquele que não sabe nada de tudo. Ele não sabe nada de tudo. E o importante é que a gente mergulhe com mais profundidade, que a gente saiba bastante de uma coisa só, ou de quase nada, ou que a gente saiba tudo de quase nada. Pelo menos uma vez. Saber tudo de quase nada é fundamental para aprender a ir com profundidade. E a diferença que brincam as pessoas entre o especialista e o indivíduo superficial, né? O especialista é aquele que sabe tudo de quase nada. O superficial é aquele que sabe quase nada de tudo. Né? Mas é importante as duas coisas. Mas se você não souber quase nada de tudo, ou seja, se você não souber aprofundar no tudo, tudo de quase nada, você não aprofundou uma vez na vida. Porque você vai descobrir depois que aprofunda uma vez que você não sabe nada de quase tudo ou de nada. Essa é uma descoberta, mas você tem que fazer essa descoberta. Se você não fizer essa descoberta, quando Sócrates diz, todo o meu saber consiste em saber que nada sei, mas você precisa descobrir isso, você. E você vai descobrir que a ignorância cresce junto com a sabedoria, que ambas caminham juntas. Só que qual é a vantagem de você se tornar sábio? É que você se torna humilde, não arrogante. O ignorante sem sabedoria é arrogante, tem empáfia, pensa que sabe, acredita que sabe, quando na verdade não sabe. O sábio sabe que não sabe, e sabe exatamente onde ele não sabe. Ele sabe os limites de sua sabedoria. O ignorante não tem limite, ele fala de tudo, ele sabe de tudo. É o superficial, ele sabe de tudo, quase nada. Tudo ele sabe, mas ele sabe quase nada de tudo. É esse, aí ele acha que sabe. Então a gente tem que fazer esse mergulho uma vez na vida, façam. Depois que você mergulha com profundidade, você descobre um prazer que antes você não havia conquistado. O prazer de mergulhar em águas profundas. Escolha uma coisa que gosta para começar. Qualquer área que você gosta, faça esse mergulho. Aí você descobre o que é. Aí quando você for para outra área, você já sabe o que significa mergulhar com profundidade. Quem gosta de espiritismo, faça isso no espiritismo. Quem gosta de biologia, na biologia, psicologia, artes, matemática, qualquer área. Aí a gente vai descobrir que Kardec estava certo, que não há estudo sério sem continuidade, sem regularidade e sem recolhimento. Há uma questão, eu não vou ler textualmente a questão, vou ler, mas vou tentar traduzir a questão. Alguém que pergunta sobre se quando o espírito atinge o estado evolutivo máximo, se ele ainda conserva o perispírito. Essa é uma questão que Kardec responde em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar dos espíritos, principalmente na escala espírita, e depois quando ele trata no capítulo, a partir das questões 76, que ele introduz a definição de espírito, ele vai dizer que o perispírito e o espírito, na medida em que o espírito evolui, o perispírito evolui com ele, a tal ponto que, no espírito puro, ambos se confundem. Esta é a grande dificuldade nossa de entender o que significa. Já que o perispírito é um elemento semimaterial, como é que ele pode, num tempo, se confundir com um elemento imaterial? O problema é o problema de evolução.
A evolução ocorre em todos os níveis. O perispírito é formado de fluidos ou de elementos de acordo com a natureza do espírito. Então, o que nós podemos dizer, talvez, para entender um pouco essa questão, é dizer que na medida em que o espírito evolui, naturalmente, as substâncias de que o perispírito é formado, que são substâncias diferentes, o perispírito não é um todo homogêneo, ele é formado de fluidos de diferentes características. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu cresço, mais eu absorvo aqueles fluidos próprios da minha natureza. Então, o perispírito do Cosme não é idêntico ao perispírito de um Francisco Cândido Xavier. O dele é formado de fluidos muito mais aperfeiçoados do que o meu. O perispírito de um Allan Kardec é muito mais evoluído do que o nosso perispírito. Ele é formado de fluidos mais próximos da natureza de Allan Kardec. O perispírito de Jesus se confunde com o próprio espírito de Jesus. Então, a natureza do perispírito depende da natureza do espírito. A tal ponto que quando se atinge a perfeição, ambos se confundem. Se quer dizer isso, que o espírito não tem perispírito quando puro, é só questão de palavras. Ou se quiser dizer que o perispírito se fundiu com o espírito, é uma questão de palavras. O importante é que a natureza do corpo espiritual decorre da natureza ou do grau evolutivo do espírito. Evolui o espírito, modifica-se o perispírito. É isso que Kardec quer dizer com o seu ensinamento, e o que é mais importante a gente fixar. Porque como eu não conheço a natureza do espírito, dizer que o perispírito se confunde com o espírito, é transformar também o perispírito em algo que eu não vou saber o que é, porque eu não sei o que é o espírito. Então é melhor a gente pensar que o perispírito é formado, como diz Kardec, da natureza do espírito. Na medida em que o espírito evolui, um outro também evolui. Uma outra questão colocada é se a mente está contida na alma ou a alma é a mente. Depende do que eu entendo por mente. De novo, uma questão de palavras. Para os psicólogos que não aceitam a alma, eles dizem que a mente é uma propriedade emergente do cérebro. O cérebro, as redes neurais, produz uma propriedade chamada mente. Esta mente seria uma propriedade do cérebro. E para estes, a mente é quem pensa, quem sente, quem quer. Tudo aquilo que a gente chama propriedades mentais, sentimentos, emoções, vontade, pensamentos, seriam da mente. Para esses, materialismo. Nós dizemos, como espíritas, que pensamento, sentimento, vontade, são características da alma. Só que se nós dissermos que a alma e a mente são uma coisa só, nós estaríamos dizendo que a mente é uma propriedade da matéria, e portanto a alma seria uma propriedade da matéria, o que para nós não é. Então, para a gente, espiritamente é o espírito. Se eu entendo como mente aquilo que sente, que pensa, que quer. Então é o espírito, ou a alma, que tem essa característica. Para o materialista, a mente é uma propriedade da matéria. Então veja, a mesma palavra usada com significados diferentes. Então se eu disser o espírito é a mente, eu tenho que explicar, senão o materialista não vai entender. Eu vou dizer o espírito é a mente, porque é o espírito que pensa, sente e quer. E se você diz que é a mente que pensa, sente e quer, então o espírito é a mente. Só que o espírito não é propriedade da matéria, é independente da matéria, é uma outra coisa, é um outro elemento. Para poder não confundir com a mente como propriedade da matéria, como propriedade emergente das redes neurais, como querem os psicólogos materialistas. Então, de novo, muito cuidado na resposta, porque depende do significado que eu dou à palavra mente. Os animais têm alma? E para onde vão essas almas após a morte dos animais? Bom, isso está muito bem no Livro dos Espíritos. No último item da segunda parte, dos 3 reinos, Kardec discute com detalhe isso. Somente, de novo, lembrar a questão da anfibologia, que o próprio Espírito que responde a Kardec, sobre se pode dizer que o princípio inteligente dos animais é uma alma, ele diz, depende do sentido que você der à palavra alma. Os animais têm inteligência. Ora, nós vimos pelo conceito de princípio inteligente, que se tem inteligência, tem o princípio gerador dela, que é o princípio inteligente. Então, os animais têm princípio inteligente. Tem alguma coisa lá que tem a propriedade ou a causa da inteligência. Vamos chamar isso de alma?
Depende do quanto eu quero usar a palavra alma. Em geral, a palavra alma é usada para designar a nossa individualidade, que tem senso moral, nós. Então é melhor você não usar. Mas se você quiser usar a palavra alma, pode também, desde que você tenha clareza. Alma dos animais, seria interessante botar a palavrinha dos animais juntos, e a alma humana. Aí se eu botar a palavrinha alma dos animais, eu tenho que falar alma humana para criar a diferença. O que os Espíritos informam é que há princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo, mas que não tem vida de relação após o desencarne, não tem consciência de si após o desencarne. É imediatamente aproveitado em outros seres vivos. Não tem lá uma vida de relação, não vou ter um animal para eu brincar com ele do lado de lá, ou coisa do gênero. Os animais com que eu brinco do lado de lá são de lá, não as almas dos que vieram de cá. Muito cuidado. Então isso está lá nesse texto. Eu recomendo que quem fez mergulhe no capítulo dos 3 reinos, o último capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, e lá você vai encontrar a resposta a todas essas questões. Há uma outra questão que pergunta sobre todos os reinos. De novo eu remeto ao capítulo dos 3 reinos. Todo o processo de evolução do princípio inteligente, do reino mineral, do reino vegetal, no reino animal. Então eu sugiro que mergulhem lá a pessoa que fez essa questão. Mas, de novo, nós estamos num terreno bastante completo, bastante complexo, que é o terreno de saber como se dá a evolução do princípio inteligente. O que fica claro do texto é que esse princípio inteligente, que é a causa da inteligência, de alguma maneira se elabora em todas as dimensões da natureza. Agora, como ele se elabora no reino mineral, como ele se elabora no reino vegetal, não temos ideia. Nós temos uma ideia de como ele se elabora no reino humano, porque somos nós. Agora, de como isso ocorre nos outros reinos, não sabemos. Então a gente só sabe que esse princípio inteligente passa também, ou interage também em todos os domínios. É a ideia monista, de que na natureza nada é sem propósito. Então, para que existe o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal? Para os nossos olhos? Para que a gente possa apreciá-los? Não, Deus teria dado mais significado a isso. Quer dizer, a evolução do princípio inteligente passa por todas as dimensões da natureza. De que maneira? Ainda não sabemos muito bem. Há uma pergunta sobre o que ocorre com o suicida após a morte, o que acontece com o seu espírito, com a sua estrutura. De novo, se eu me preocupo com a alma, enquanto o elemento imaterial, ela jamais se desgasta, se desarranja, do ponto de vista de sua natureza. Mas suas emoções, sua vontade, seus pensamentos, sofrem consequências no momento em que eu usei essa vontade, esse pensamento, para me prejudicar. Então eu posso produzir certas doenças morais na alma, doenças no sentimento, doenças na vontade, que se refletem no perispírito, e que terão consequências quando eu voltar à Terra. Então, cada lesão que eu produzo em mim mesmo, produz desequilíbrios na minha estrutura perispiritual, que é o elemento fundamental da minha manifestação. Então, eu posso sofrer doenças, desgastes, desarranjos perispirituais, como consequências das minhas doenças morais e mentais, emocionais, que estão na alma. Então, o suicida produz uma série de doenças para si mesmo. Uma série de desequilíbrios, variando da natureza de cada um que suicidou. Não há 2 suicídios iguais, não há 2 pessoas que morrem do mesmo jeito, e aí cada um vai sofrer essas consequências. Quem quiser entender, até de maneira chocante, a questão do suicídio, eu recomendo que leia a obra psicografada por Ivone Pereira. Recomendo que leia para quem não quer tomar tanto susto, Memórias de um Suicida, porque é realmente chocante. Se quiser ficar apenas com algumas coisas, basta ler O Céu e o Inferno, quando Kardec faz a comunicação de espíritos imperfeitos, ele faz uma descrição lá do estado de suicidas. Então vale a pena você também dar uma olhadinha lá. Agora, quem quiser muito detalhe, muitos deles chocantes, sobre o estado do suicida após a morte, eu recomendo ler essa obra da Ivone. Realmente, o suicida que lê essa obra, ou alguém que pensou em suicidar, que lê essa obra, jamais vai pensar de novo. Há uma questão sobre o espírito com o E minúsculo e sobre o E maiúsculo. Eu já falei disso várias vezes, em vários encontros. É bem provável que a pessoa que perguntou não tenha participado, então eu vou esclarecer rapidamente. Kardec teve o cuidado de evitar a anfibologia sempre que possível.
Então, como a palavra princípio inteligente, que é o elemento imaterial, que está por trás do espírito com o E maiúsculo, ele preferiu usar uma palavrinha diferente, mudando apenas uma letra. A letra minúscula significa esta alma, esse elemento imaterial, que está por trás do espírito com E maiúsculo. O espírito com E maiúsculo seria espírito com E minúscula mais perispírito. Então, se eu pudesse escrever uma equação matemática, eu colocaria E maiúsculo igual a E minúsculo mais perispírito. Eu acho que é o caminho mais natural da gente perceber a diferença. Todas as vezes que ele vai falar desse elemento imaterial, só dele, sem perispírito, que pode estar no animal, inclusive, que pode ser elemento do animal, inclusive, ele usa o E minúsculo. Todas as vezes que ele vai falar do humano, que com o perispírito, ele vai usar o E maiúsculo. Então, o E maiúsculo só se aplica a nós humanos, não se aplicaria a animais. O E minúsculo também se aplica aos animais. Então, esta equação, E maiúsculo igual E minúsculo mais perispírito, acho que resolveria. E Kardec teve cuidado na codificação inteira de estabelecer a diferença. Isso é muito importante. Quando ele fala, é indestrutível, é o E minúsculo. O E maiúsculo pode ter alguma certa destruição no perispírito. O perispírito pode se desarranjar, pode sofrer mudanças. Já o E minúsculo não. Então, Kardec tem o cuidado precisamente de estabelecer essa diferença para que a gente não confunda. Aqui há uma pergunta que pede para a gente relacionar a perfeição relativa com a perfeição absoluta. A gente usa a palavra espíritos puros e perfeitos, qual é exatamente atingir a perfeição? Essa é uma pergunta boa, interessante para a gente tentar separar a ideia. Quando se fala em perfeição, por isso que Kardec usa muito a palavra espírito puro, como sinônimo de perfeito. A gente sempre tem que ver uma palavra no contexto em que ela está sendo colocada. Kardec, quando faz a escala, ele fala espírito imperfeito, espíritos bons e espíritos puros ou perfeitos. Então, a palavra perfeito e a palavra imperfeito aí não são usadas como uma antônimo da outra. Não são adjetivos aí. O imperfeito é contrário do perfeito. Se fosse desse jeito, eu teria que fazer a escala espírita só em 2 níveis, espíritos imperfeitos e espíritos perfeitos. Porque só admitiria 2, o não perfeito e o perfeito. Então, a palavra perfeito não pode ser vista adjetivamente como antônimo, contrário de imperfeito. Na escala espírita. Então, a palavra espírito imperfeito, espírito perfeito, são 2 palavras significando o nome de uma certa ordem. Então, a gente tem que ler isso que a gente chama substantivamente. São 2 palavras que juntas formam um nome de uma certa ordem. E não o perfeito como adjetivo de espírito e o imperfeito como adjetivo de espírito. Senão ele teria que fazer, como eu disse, só imperfeito e perfeito. Ele bota o bom no meio. Aí você pergunta, o bom então é o quê? Se o imperfeito fosse o oposto de perfeito, como é que sobraria o bom? O bom estaria onde? Então Kardec tem esse cuidado. Por quê? Porque se trata de falar de uma perfeição relativa. E não da perfeição no sentido em que eu uso a palavra perfeito quando eu digo Deus é perfeito. Quando eu digo Deus é perfeito, esta palavra perfeição está sendo usada no sentido absoluto do termo. Ou seja, é o ponto máximo possível. A perfeição no sentido absoluto é o extremo. Nada há acima dele. Nenhuma mudança sofreria o perfeito. Porque a mudança seria para onde? Para aperfeiçoar. Mas como é que você vai aperfeiçoar o perfeito? O perfeito absoluto jamais muda. Por isso Deus é imutável. Não pode sofrer mudança, porque mudar seria para onde? Só se mudar para trás, né? Quer dizer, evoluir. Então a perfeição absoluta, a palavra perfeito, às vezes você tem que usar o adjetivo absoluto do lado. Então quando ele usa a expressão espírito perfeito, que é sinônimo de espírito puro, ele quer dizer uma certa perfeição relativa. Quando comparado com os outros, é o que está acima dos outros, está acima do imperfeito, está acima dos bons. É o último nível na escala possível de nossa compreensão.
Claro que Jesus continua crescendo, não no sentido em que a gente entende o crescimento. Até onde vai nossa compreensão de progresso, ela pare no Cristo. O tipo de aperfeiçoamento ou de conquista do Espírito perfeito, nós não imaginamos o que é, porque não passa pelos processos normais que a gente entende de progresso. Por isso Kardec toma cuidado. O Espírito puro e perfeito, ele chegou num nível que foge aos nossos processos de comparação. Então a palavra perfeito tem esse aspecto, de dar uma certa terminalidade. Por isso ela é boa. Porque depois do perfeito, a terminalidade do perfeito significa, acabou aqui, né? Não tenho depois. Então é interessante ele usar a expressão Espírito perfeito, porque você tem que entender que há uma certa terminalidade. Qual é a terminalidade? O Espírito perfeito não mais passa por provas, não mais reencarna para adquirir experiência, para aprender. Seu aprendizado não se dá via corpo físico. Então é uma certa terminalidade, termina um processo, acaba um processo. Agora, se eu comparar com a outra terminalidade mais na frente, que é Deus, aí entre o perfeito Espírito e Deus, ainda tem uma distância considerável, que é a perfeição absoluta que é Deus. Não, Jesus seria Deus, ou qualquer Espírito puro seria Deus, o que seria uma tese absurda. Aí eu teria infinitos deuses, já que tem infinitos Espíritos perfeitos, todos seriam Deus. Então, a palavra perfeito vai nos dar uma terminalidade, algo terminou, que é a ideia do perfeito, não tem mais nada depois. O que é esse mais nada? O que terminou? Terminou a vida de provas, terminou o processo reencarnatório como necessidade em corpos perecíveis. Então, alguma coisa terminou, terminaram as paixões. Quer dizer, então, é importante usar a palavra para dizer para você, alguma coisa mudou. Porque até onde a gente consegue ir, é essa a primeira fronteira que a nossa razão consegue ir, é até lá, vai bater no muro, que é o muro do Espírito perfeito. Até ali eu consigo ir. Agora, depois dele para Deus, esqueça, já compreender até lá já não é fácil. Então, Kardec teve a lucidez, por isso que ele usa puro, ou perfeito, quer dizer, ele está dizendo que o perfeito é relativo, não absoluto, como eu uso a palavra perfeito para Deus. Feito esse esclarecimento, de novo, anfibologia, 2 usos da palavra perfeito. E se eu tiver clareza, não tem nenhum problema. Há uma questão sobre as vantagens de se fazer estudo solitário, isolado, ou estudo em grupo. E como se caracterizaria o estado isolado, e peço para a gente exatamente comparar vantagens e desvantagens do estudo isolado. Eu diria que os dois são fundamentais. Os dois. O problema é quando eu fico num só. Estudar só em grupo significa que eu não me dei o tempo de reflexão sozinho. Isso é ruim. Porque no estudo em grupo, muita gente está refletindo. E nem sempre durante a reflexão dos outros, eu estou, de fato, extraindo o que deve. Então é importante que eu estude muito sozinho. Agora, o estudo depende muito de muitas coisas. Por exemplo, quando a gente está estudando sozinho, a gente anda às vezes mais lento do que quando vai para um estudo em grupo. Por uma razão, pessoas já estudaram sozinhas, ou em grupo, e já aprenderam coisas que eu ainda não havia aprendido. Então, às vezes, num grupo, as pessoas vão fazer comentários que eu não havia pensado, então eu vou mais rápido, porque eu aprendo com as minhas reflexões e com as reflexões dos outros. Então é muito importante o estudo em grupo. Por exemplo, para que eu pudesse melhorar as minhas reflexões sobre Allan Kardec, eu tive que estudar muito filosofia, Kant, Descartes e vários filósofos. Então vocês imaginam o tempo que eu demorei para fazer algumas reflexões sobre essa obra, porque eu tive que estudar esses autores antes de ler essa obra. Se nós vamos para um estudo em grupo, e eu já venho aqui e trago essas reflexões, vocês ganharam um tempão aí, né? Muitos meses, anos de estudo com essas reflexões. Então eu não posso desprezar o estudo em grupo. A ciência cresce socialmente. Não há nenhum cientista que não dependa de outros cientistas. Então, aprender é um aspecto social, é um comportamento social. Então é fundamental fazer estudo em grupo, é fundamental estudar isoladamente. O prejuízo é quando eu faço um só.
O indivíduo que só frequenta grupos de estudo espírita, chega em casa, ele nunca abre o livro para estudar, isso é muito mal. Ou aquele que só fica lá dentro de casa estudando, nunca tem a chance de ir para um grupo de estudos, é muito mal também. Então vamos fazer as duas coisas, estudar em grupo e estudar sozinho, as duas coisas com igual profundidade e dedicação. Claro que nós vamos ter muito mais tempo para o estudo individual, dado a vida corrida, etc. e tal. Então aproveitemos mais o tempo que a gente tem individualmente, porque individualmente depende da minha agenda, o grupo depende da agenda do grupo. Então, como a minha agenda sou eu que faço, então vamos usar mais a agenda própria para o estudo individual. E quando tiver chance de marcar uma agenda em conjunto, né, porque aí tem que encontrar tempo de todo mundo, eu vou para o estudo em grupo. Então, façam as duas coisas, valorizemos as duas coisas. E nada das neuroses. Tem gente que acaba de não, estudo é só em grupo. O estudo é só individual. São esses extremos que fazem a gente perder boa chance de aprender. E nada daquelas... Porque a gente às vezes vai transformando coisas em, como chamam os em panaceia. Generaliza como fosse a solução de tudo. Tem gente que, estudo tem que ser só estudo em grupo. Sistematizado, nada de palestra, nada de conferência, o que é outro absurdo. Às vezes uma palestra é muito importante, você aprende muita coisa. Outras vezes é a discussão em grupo. Então a gente tem que usar todas as técnicas possíveis e todas as oportunidades possíveis para aprender. O erro nosso é quando a gente insiste numa coisa só. É o mesmo problema que a gente já comentou da evocação e da comunicação espontânea. Quando o sujeito acha que não pode fazer evocação, só comunicação espontânea. Ou o contrário, só quer fazer evocação. As duas coisas são fundamentais na comunicação com os espíritos. Então o importante é que a gente saiba aproveitar o momento e as circunstâncias de uma coisa ou de outra. Saber exatamente o momento certo da palestra, do estudo em grupo, do estudo individual. Aproveitar todas as chances, saber o momento certo de cada uma. Como entender o que no Espiritismo pode ser compreendido por pessoas simples e sem instrução? Isto é um problema muito sério, de quem está no processo de ensino, de educação. Allan Kardec teve a preocupação de escrever uma obra cuja linguagem fosse o mais acessível possível. Então a obra vai admitir várias leituras. A leitura do indivíduo que tenha pouca formação de estudo, ele vai compreender alguma coisa. Ele vai apanhar certas ideias gerais, conceitos importantes. Por isso a obra é uma obra espetacular, porque ela consegue ser entendida em alguns aspectos por pessoas de baixo conhecimento. Ótimo, isso é muito importante. Mas a gente nunca pode se colocar na condição de pessoa de baixo conhecimento, porque aí é se conformar em ficar onde está. Porque nós temos ainda, lamentavelmente, dentro do nosso processo educativo, uma visão muito pieguista, eu diria muito paternalista. O fulano é o coitadinho, e eu tenho que continuar fazendo o fulano ser coitadinho. Vem cá, mas é um espírito que tem que evoluir e crescer. Mas o fulano não fez escola, e daí? Francisco Cândido Xavier estudou até a série primária só. E, no entanto, você conversava com ele ou escutava numa entrevista um português maravilhoso, reflexão profunda. Mas era Emmanuel, coisíssima nenhuma, era Chico Cândido Xavier mesmo, que se esforçava, que estudava, que pensava. Então nós não podemos ficar na posição de achar, o grupo espírita está cheio de pessoas simples. Ótimo, mas não significa que nós não tenhamos que fazer a promoção dessas pessoas, e que elas próprias não devam se promover. Então, vamos estudar o texto, simples, começamos na introdução, mas cada um deve buscar ir além. Não pode se conformar, eu não estudei, então agora eu só consigo isso. Mas pode conseguir mais. É só continuar estudando. Só continuar. Porque ele não pode ficar conformado do jeito que está. Então, cabe ao centro espírita ter o bom senso, nas suas diversas reuniões, de criar oportunidades para os diversos níveis de estudo. Você tem uma palestra pública dos temas mais gerais, dos assuntos, aí você vai ter um grupo de estudo que entra um pouquinho mais no tema, aí você tem outro grupo de estudo que se aprofunda mais, quer dizer, a Casa Espírita é uma escola, e uma escola a gente tem da primeira série ao doutorado.
Não é assim? Isso aí está em uma escola. A sociedade criou as escolas que vão da pré-escola ao doutorado. Então a gente pode ter vários níveis de estudo e deve tê-los. Por quê? Para promoção nossa. Porque nós somos espíritos em processo evolutivo. Se a casa espírita parasse no nível médio, significa que a casa espírita não está estimulando o indivíduo a continuar. Então para onde vai a lei do progresso que nós defendemos? Imagina o desânimo, né? Do indivíduo que resolvesse estudar mais, daqui a pouco ele vai para casa e fala, não vou mais, né? Que tudo que eu vou lá é uma repetição de um beabá que eu já estou careca de saber. Aí esse indivíduo desanima, ele não faz mais estudo em grupo, ele vai fazer um estudo individual. Enquanto a casa espírita, se tiver pessoas que querem dar um passo mais adiante, poderá fazer um grupo para atender essas pessoas, isso é o bom senso. Mas ela vai continuar tendo todas as séries, a primeira série, a segunda série, a terceira. Ou seja, ela vai continuar tendo oportunidades para todos os níveis de aprofundamento e de estudo, se ela quer continuar recebendo pessoas. Se ela ficar só no nível lá de cima, ela não vai receber as pessoas simples. Se ela ficar só no nível lá de baixo, as pessoas que querem aprofundar mais não vão mais. Porque imagino vocês, depois que conhecerem bem o Livro dos Espíritos, vão para uma casa espírita onde o pessoal fica comentando o Livro dos Espíritos do mesmo jeito que você já está careca de saber. Você não vai mais, vai perder seu tempo. Fique em casa estudando, é muito mais útil. Não podemos transformar a casa espírita como nós fazíamos com os templos religiosos. Porque tem gente que acha que a frequência, está sentado na casa espírita, ele já ganhou um pedacinho do céu, né? Isso é o que a gente fazia nos templos religiosos. Para que eu vou à missa? O que você aprendeu? Aprendi nada, mas eu estava lá, Nosso Senhor está vendo, marcou a minha presença. Não é por aí. Se eu não vou lá para crescer emocionalmente, para crescer intelectualmente, o que eu estou fazendo ali? Casa espírita não é como o templo religioso que eu tenho que marcar presença. Eu vou lá porque eu quero me promover, quero crescer. Lá eu me emociono, eu construo novas emoções, lá eu amo, lá eu aprendo, lá eu reflito. É para isso, o dia que a casa espírita deixar de ser isso, nós viramos um templo religioso medieval. E eu brincava na minha época de católico, e que a minha mãe me obrigava a ir à igreja, né? Isso até os 12 anos, depois me tornei espírita aos 13, aí não precisei mais, mas até os 12 eu me recordo que às vezes eu ia para a igreja com ela ou com algum parente, e a gente sempre chegava bastante tarde, e a porta estava fechada, já estava tudo lotado, então eu via aquele povo na escadaria lá, e eu via, muitas vezes fui com tia, eles estavam conversando lá, estavam lá na escadaria, estava cada um pensando em outra coisa, falando, ouvindo lá, de vez em quando, era só para marcar presença. Aí eu descobri que era só para marcar presença. Então eu ia e ficava ali para lá de fora, conversando com um amiguinho. Foi à missa? Fui. Marcando a presença. Opa, descobri isso, eu era inteligente, né? Falei, então já descobri, é só ir lá e ficar ali lá de fora. Aí eu estou marcando a presença. Já estou com o céu garantido. Então a casa espírita não é isso. É o lugar em que eu venho para crescer. Em todos os sentidos, as emoções e a inteligência e o conhecimento. Se a casa espírita deixar de oferecer isso, vamos embora, vamos ficar em casa que a gente ganha muito mais, ou vamos trabalhar e ser mais digno fora da casa espírita. Então é importante o trabalho simples, o trabalho para quem tem dificuldade de estudar, fazer esse estudo, esses cursos introdutórios, mas tem que ir além. Me pediram para repetir o nome do autor do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que é Thomas Kuhn. Você procurando só pelo título, você vai achar, é um livro muito famoso, está nas bancas, eu não lembro a editora. Me pediram também para citar as obras de Kant. Eu diria que, se você quiser, é isso que eu coloquei, está na Crítica da Razão Pura de Kant, na parte que ele trata da ontologia, mas eu não recomendo quem não é filósofo que faça a leitura. Kant é considerado um dos autores mais ilegíveis. Isso que eu tirei aqui é bastante legível, e eu também dei uma pequena arrumadinha. Para não filósofo é muito complicado. Para filósofo é complicado. Então, quem não é filósofo, eu não recomendaria, porque você pode correr o risco de nunca mais querer estudar filosofia na sua vida. Eu costumo dizer, para quem não é filósofo, tem outros livros introdutórios para começar. Vou até dar uma sugestão de um livro, já que fizeram a pergunta, um livro que está nas bancas, chama-se Filosofia para Dames.
Esse dummies é a palavra inglesa, D-U-M-M-I-S, não é isso? Dummies. Esse Filosofia para Dummies, cujo autor é Tom Morris, com M-O-R-I-S ou dois R's. R-R, né? R-R-I-S. Esse é um bom livro de introdução. Filosofia para Dummies. Dummies em inglês é bobo, tolo. Então, ótimo. Filosofia para bobo, para tolo. Então, filosofia para nós. Esse eu recomendo que ele não traduziu, porque imagina se traduz, ninguém compra o livro. Mas é um texto introdutório, escrito para não filósofo. Vale a pena ler o texto. Eu recomendaria um autor que, inclusive, o que me deixou, por que estou recomendando esse autor? Por uma razão muito simples. Ele, inclusive, bota muito bem a tese espiritualista, tá certo? E bota com propriedade. Ele discute as propostas materialistas e a espiritualista com absoluta propriedade e pede que você decida, só que ele é absolutamente honesto ao colocar as teses. Ele coloca os argumentos contra e a favor, a tese espiritualista e a tese materialista, e muito bem colocados. Então não é um autor tendencioso, que é materialista, que ia dar ênfase aos argumentos materialistas em detrimento do outro. Ele não, ele é honesto. Ele bota ambos os argumentos e ele, no texto, se diz espiritualista. Ou seja, ele diz, eu aceitei mais esses, você escolhe qual você quer aceitar. Então é um texto introdutório, vale a pena. Quem quiser depois pegar algum autor seguinte, eu recomendaria David Hume, que é um filósofo inglês, que é mais fácil que Kant. Antes, para chegar no Kant, eu recomendaria fazer um percurso de Descartes e Hume antes de ler Kant. Kant você vai ver o próprio Tom Morris no livro, ele fala um pedacinho de Kant, ele diz, é um dos autores mais elegíveis. Muito, escrevia, e o Kant diz no seu próprio texto que ele gostaria de escrever como David Hume. Ele escreve muito confuso. Então, daria muito trabalho, você fica às vezes 2 horas numa frase e continua não entendendo. Então, não recomendaria. Há uma pergunta sobre o que a gente grava como conhecimento. O que lemos, o que estudamos, onde aprendemos, e até poderia indicar onde gravamos. Esse é um problema também. É claro que todos os conhecimentos adquiridos ficam gravados na alma. Por que eu daria esse meu argumento? Porque senão eu poderia perdê-los. Como os Espíritos falam que eu nunca perco o que eu aprendi, se eu o guardasse no perispírito, eu teria um grave problema quando eu trocasse dele. Então, de alguma maneira, eu posso ter alguma coisa no perispírito, mas vai ter que refletir na alma. Eu poderia até usar o perispírito como uma espécie de memória econômica, para mais rápida, para eu fazer acesso. Mas se eu o perdesse, eu tenho como recuperar o original, é como uma espécie de backup. O perispírito pode ser até um backup, né? um arquivo, um lugar extra onde eu armazeno coisas para usar mais rápido. Mas se eu perder o backup, eu tenho o original. Então, na alma estão todos aqueles valores do sentimento, do conhecimento, intelecto e moralidade, que ficam registradas na alma, embora a gente vai perceber em André Luiz e outros autores a participação do perispírito nesse processo, e que às vezes algumas coisas estão registradas no perispírito, mas eu sempre costumo dizer que o melhor caminho é pensar que se há algum registro é para uso mais rápido, para facilitar o trabalho do espírito. Mas como essas coisas nunca perdem, o único jeito de não perder é ficar numa substância indestrutível. A lógica me diz, a razão. Se o conhecimento, as emoções que eu conquisto, os valores nobres, eu nunca perco, só tem um jeito de eu nunca perdê-lo. Eles têm que estar guardados em algo que não se destrói. Concordam? Porque se destrói, eu vou perder. Então a razão diz, tem que estar nessa alma indestrutível. Agora, de que maneira está, não me pergunte. Então vamos pegar agora essa parte. Então, como se registra, não sei. Agora, a questão do conhecimento é uma questão que tem gerado polêmica. Por exemplo, o que é o conhecimento? É alguma coisa que eu adquiro ou alguma coisa que eu construo? Olha, só para verificar como isso também é um tema complexo. Para muitos psicólogos e filósofos, por exemplo, quem segue a linha piagetiana, por exemplo, para Piaget o conhecimento é construído. Por exemplo, eu estou falando aqui, não é que está saindo alguma coisa de mim e você está absorvendo. A gente pensa que é assim, né? Que o conhecimento é algo...
O conhecimento, como ele é algo individual, quem conhece é o sujeito que conhece, tudo leva a crer pelos estudos, não só de Piaget, mas de vários filósofos, de que o conhecimento é alguma coisa que ocorre no sujeito que conhece. Portanto, depende dele. Então, é como que ele construísse o conhecimento. O que eu estou fazendo é simplesmente ser um indutor, um provocador, para que você construa o conhecimento dentro de você. Então, se você não aprendeu, é porque você, para esses psicólogos e estudiosos, é porque você não construiu. Tudo que eu passei não foi suficiente para fazer com que você construísse o conhecimento em você. Então, você fez a leitura e não entendeu, não compreendeu. Não compreender para esse estudioso não foi capaz de construir o conhecimento em si. O sujeito falou, viu, mas aquilo que ele ouviu e percebeu, não foi motivador o suficiente, provocador o suficiente, indutor o suficiente, para que ele construísse em si aquelas ideias, aquele conhecimento. Então, você vai guardar, dentro dessa concepção, apenas aquilo que você foi capaz de construir ou compreender. Para usar uma linguagem não moderna, que é de construir, para usar uma linguagem do tempo de Kardec, que também está na mesa, seria você não compreendeu. Kardec, à época dele, não iria assumir nenhuma postura do tipo conhecimento é construído. Isso veio depois. E eu também hoje nem precisaria assumir esse compromisso com a psicologia construtivista. Eu posso dizer simplesmente, para não assumir compromisso com nenhuma delas, que amanhã pode mudar, né? Eu simplesmente dizer, eu não compreendi. Quando eu compreendo, eu tenho conhecimento, ele está guardado. Quando eu não compreendo, aí eu não tenho conhecimento, então não adiantou nada. Então, o processo de compreender clássico ou de construir moderno, que garante que você, de fato, tenha feito a conquista. Então, é um processo mais profundo de conquista. Por isso, eu não posso ficar só na superfície, eu tenho que ir avançar um pouco mais, tenho que ir mais a fundo. Então, é importante esse estudo, como eu já comentei, para que esse conhecimento possa se fazer. Agora, o processo de armazenagem disso é muito problema. Porque nós temos dúvida, primeiro, até o que seja conhecimento. Não sei se vocês sabem, mas até hoje não se resolveu um problema muito simples. Ninguém hoje conseguiu uma resposta a uma pergunta muito simples: o que é conhecimento? Veja, nós estamos falando em conhecimento o tempo inteiro, de que eu ganho conhecimento, que eu construo conhecimento, e eu não sei o que é isso. Você já imagina que situação maluca? Eu digo que eu guardo, que eu construo algo que eu não sei o que é? Isso o cara fala, você deve estar maluco. Porque se você constrói, se você gosta, deve saber o que é. O problema é que eu sei o que é, mas não sei dizer o que é. Isso é que é curioso. Parece, tudo leva a crer que eu sei o que é conhecimento, mas se você me perguntar o que é, já não sei mais. É a mesma frase que Santo Agostinho usava para o tempo. Eu sei o que é o tempo, mas se você me perguntar, eu já não sei mais. Eu sei até que alguém me pergunte. Mesma coisa sobre a alma, eu podia dizer, né? O que é alma? Eu sei o que é alma. Agora, se você me perguntar o que é mesmo, né? Parece que eu já não sei mais. Então, por conhecimento, também nós temos isso. Há muitas discussões sobre o que seja conhecimento. Então, a gente prefere não tentar ir por esse nível. A gente sabe mais ou menos o que é, está ótimo. O problema é que a gente saiba alguma coisa. E que a gente caminha com isso que sabe. Agora, não vamos poder ter o conhecimento sem estudo, sem reflexão, sem continuidade, sem recolhimento, como a gente já viu. Há uma pergunta: por que os espíritos influenciam em nossas vidas? Isso é muito importante, essa pergunta. Essa pergunta eu vou levar por um outro lado, e depois a gente volta, mas eu acho muito interessante a gente fazer uma reflexão sobre o outro. Papai do céu, quando criou o espírito, não criou um só, né? Decisão dele, mas muito sábia. Ele criou o espírito subordinado a uma lei que Kardec vai transformar em lei moral, chamada lei de sociedade. Nós não fomos criados para viver só. Nós somos criados para viver em conjunto. A felicidade é uma conquista coletiva. Embora ela seja uma propriedade individual, ela é uma conquista coletiva. Olha que coisa curiosa. Embora quando eu a conquisto, ela é minha, eu só a conquisto na vida social. Então ela é uma propriedade minha, mas eu não a conquisto sem o outro. Olha que coisa notar. Isto é a beleza da sabedoria divina, e que Kardec muito bem compreende na lei de sociedade. Não há progresso
que gera felicidade, não há como atingir a perfeição sem passar pela vida social, sem o outro. Nós não vivemos sem o outro. Isso tem uma implicação muito importante, porque eu preciso do outro. Eu preciso dele, não posso prescindir dele. Eu não posso abandoná-lo, eu não posso deixar o outro. Bom, no momento em que eu preciso do outro, a sabedoria divina nos deu faculdades de interação com o outro. A capacidade de interagir com outra pessoa. Interagir significa trocar. Eu dou algo ao outro, recebo algo do outro. Eu não consigo me isolar da influência do outro. Não há uma blindagem que eu possa fazer, uma espécie de cerca em que eu pudesse me colocar, impedindo que o outro tivesse acesso a mim. Eu tenho uma faculdade chamada sentir, captar, perceber, que obrigatoriamente me coloca em interação com o outro. Isto é notável. Então, com isso nasce a possibilidade de influência de uns e os outros. Possibilidade de influência para mudar o outro. Olha, eu só me transformo nesta interação. O que é, por exemplo, um sentimento, se não o resultado de uma interação? Quando eu digo assim, eu amo, o amor ou qualquer emoção só nasce da interação. As emoções são consequência das interações entre os seres. Na medida em que eu interajo com outra pessoa, eu sinto esta interação. E na medida em que essa interação cresce, eu digo que esse sentimento é amor. Essa satisfação de ver o outro feliz, essa satisfação de ver o outro, de abraçar o outro, de querer o outro. Olha, todo sentimento só existe porque existe o outro, sem outro não há sentimento. Então o nosso Senhor foi notável, porque Ele não criou a alma como um ser que só pensa, porque o pensar é interno, o pensar é reflexão sobre si. Com o pensamento eu posso ir para o deserto, eu posso me esconder nos confins do universo e pensar, mas eu não posso sentir se eu não tiver o outro, sem perceber o outro, sem conviver com o outro. Então a possibilidade da interferência de uns sobre os outros garante os sentimentos e as emoções. Graças a Deus, não há felicidade sozinha, ninguém é feliz sozinho, isolado, distante. A felicidade é uma conquista social, porque ela é consequência do progresso, que só se faz conquista da sociedade. Por isso Kardec, na sua sabedoria, coloca a lei de sociedade antes da lei do progresso, em um livro dos Espíritos. E diz mais, que o progresso decorre da vida social, o progresso moral e intelectual, o progresso do campo dos sentimentos, das emoções e do intelecto. Uma decorrência dessa interação. Então, ainda bem que os Espíritos nos influenciam, ainda bem que nós sofremos a interferência do outro. Senão nós não seríamos seres emotivos, emocionais, seres que amam e que sentem prazer e alegria. E não é à toa que quando a gente está se sentindo bem, o que mais a gente quer são outras pessoas. Ai, ligar para o fulano, conversar com fulano, abraçar fulano. Quando a gente faz uma descoberta no campo do intelecto, que deu um prazer, nossa, eu entendi a questão 886 do Livro dos Espíritos, o que você quer? Fulano, pelo amor de Deus, vem cá me ouvir. Eu brinco que se não existissem vocês, a gente que faz o papel aí de ficar falando de Kardec, estava perdido, né? Eu ia ficar falando de Kardec no espelho lá. Coisa desagradável, é bom falar assim, vendo nos olhos, sentindo as emoções, as contraposições, as novas ideias, os questionamentos. Sem o outro não há felicidade. Então esqueça essa história do sujeito achar que vai ser feliz sozinho, esqueça. E eu não estou dizendo que esse sozinho, feliz com o outro, significa que o homem tem que ter uma mulher, não é isso não. São espíritos. Os outros, não interessa grau de parentesco, essa coisa de marido, mulher, pai e filho, é circunstância material, o outro é outro espírito. É muito mais profundo que isso. Eu preciso de outros espíritos para ser feliz.
Por isso a gente busca outros espíritos, nós convivemos e crescemos nessa convivência. Graças a Deus. É isso que faz da vida prazer, alegria. E por isso é que a gente tem que valorizar essa convivência ao extremo. Muito importante aprender a conviver, porque a felicidade é decorrência disso. E para conviver a gente tem que ceder, a gente tem que aprender a ceder, a doar-se, a entregar-se, a renunciar, porque o outro é diferente de mim. Sendo diferente de mim, ele exige que eu trabalhe as minhas emoções neste clima de diferença. Isto é que é bonito. Eu saber ouvir, saber dar, saber respeitar, saber participar, porque o outro, gente, diferente de mim, olha que coisa linda, tem alguém diferente de mim a meu lado, isso é notável, porque outro igual é muito chato. Imagina Cosme convivendo com outro Cosme, que coisa chata, tudo que o Cosme sabe, o outro sabe, tudo que um sente, o outro sente, coisa horrível. Eu não cresceria, porque não há crescimento sem antagonismo de ideias, sem divergências de pensamento, sem variedade de emoções, sem o choque das diferenças. Aí eu falo uma coisa, o outro Cosme já fala junto comigo, porque como ele pensa igual eu, ele fala já a mesma coisa. Eu nunca ia mudar, ia ser um desastre. Agora eu preciso de alguém que veja um ângulo que eu não vi, que sinta uma emoção que eu não senti, que perceba algo que eu não percebi, e que me faça mudar as minhas percepções, ter novas percepções, novas emoções, novos sentimentos, novos conhecimentos. Isso é que é lindo. Cada alma, embora seja formada dessa substância indestrutível, é um algo único, dada a sua experiência. Por ser única, e cada um tem a sua identidade e diferença, a soma dessas diferenças produz uma felicidade notável, porque cada um de nós dá um pedacinho para o outro, de si mesmo. E a gente vai crescendo mais rápido, porque eu absorvo um pouco das suas emoções, dos seus pensamentos, você absorve um pouco dos meus, e aí a gente cresce junto, e a felicidade se constrói. Então, quem não aprecia o outro, e não modifica a si mesmo em benefício do outro, não é feliz. O processo de modificação de si é um processo muito importante. Ninguém pode estar conformado com ele mesmo. Eu sou assim mesmo, quem quiser que... Quantas vezes ouvimos as pessoas falarem, eu nasci assim, foi meu pai que me fez assim, quem quiser bem, quem não quiser amém. Está perdido esse sujeito. O espírita tem que dizer, eu nasci assim, mas quero ficar assado. Ficar só assim não dá, gente. É conformar-se com o homem velho que eu sou. O espírito é sempre novo, para ser melhor, mais adiante, e não ficar, não, eu nasci assim, quem gostou de mim, que se dane, é o meu jeito, é a minha personalidade. Espírita não tem personalidade fixa, a personalidade do espírito é mutante para melhor, sempre a lei do progresso. Claro que os valores definitivos que ele conquistou, ele não os abandona, senão não seriam definitivos, mas ele sempre tem novos valores a conquistar. Então ele não pode, eu sou assim, desse jeito, é o meu temperamento. Quantas vezes ouvimos isso? É o meu temperamento, é o meu jeito, eu sou assim. Quantas vezes dentro de casa a gente se pega nisso? Quantas vezes eu fico chocado comigo mesmo, quando percebo a esposa ou o filho dizendo isso para mim, é o jeito do meu pai, me incomoda profundamente, porque é sinal que eu já estou tão cristalizado que eu já criei um jeito, e um jeito ruim, porque quando ele comenta o jeito do meu pai, ele não comenta feliz, então me incomoda, porque, então eu falo, meu Jesus Cristo, olha como eu estou cristalizado na velharia, olha como eu me cristalizei no erro, a ponto de o erro se tornar a minha marca, e alguém dizer, é a personalidade, é o jeitinho dele, olha, seu pai não gosta, não é o jeitinho dele, aí você vai perceber, não é porque o seu pai está certo, porque quando está certo, sim, se há um valor positivo que eu prezo, pode dizer, é meu jeito, mas em geral não é isso quando a gente fala é o jeito, não é um valor positivo que a gente está, é uma mania, é uma neurose, é um desvio de personalidade.
que a gente se cristalizou. Então o espírita não pode, eu tenho que estar sempre mudando para melhor, crescendo. Não posso desprezar a oportunidade de aprender, de adquirir uma nova experiência. Então as nossas manias nós vamos deixando de lado, nós vamos abandonando, os nossos vícios nós temos que ir abandonando. A gente não cresce. Não crescer, a felicidade demora para chegar. E em geral essas manias interferem na convivência, que fazem as pessoas sentirem tristeza quando estão do nosso lado, raiva quando estão do nosso lado, infelicidade, portanto, quando estão do nosso lado. Como é que eu posso ser feliz se as pessoas da minha convivência são infelizes comigo? Então, eu vou ler só a frase final que eu queria deixar no texto para vocês refletirem. E como ela é o último item da introdução, é muito fácil vocês... Cadê o livro maior que tinham deixado por aqui? Ah, você roubou meu livro de volta. Não, tá bom. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhes os elementos e mais tarde os fatos lhe vieram confirmar as previsões. Há novos mundos, né? Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.